o Atlético que acabou perdendo pro Bragantino, mas agora já tá com a cabeça na Libertadores, e o Alexandre Sénéchal também tá acompanhando, já está na cola do Furacão, que vai encarar amanhã o Galo pela Libertadores. Alexandre Sénéchal traz as informações do Furacão pra gente. Boa tarde aos meus colegas presentes aí no estúdio do nosso Bate Pronto Curitiba, e boa tarde especial também pro nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. O Furacão perdeu no sábado pro Red Bull Bragantino, encerrou uma sequência de 5 vitórias seguidas, todas elas neste mês de maio, nessa maratona que o Atlético tem feito em maio, com jogos no meio de semana e também no final de semana. Jogou, é verdade, com um time alternativo e não foi páreo para o Red Bull Bragantino. O time de Bragança Paulista venceu em casa por 2-0, gols de Eduardo Sacha e também do Thiago Borbas. Mas o Atlético não fez uma partida ruim. O Furacão teve boas chances no primeiro tempo, quando já perdia por 1-0, perdeu chances importantes com o William Bigode, com o Tomás Coelho e principalmente com o Alex Santana, que perdeu um gol ali já na risca da pequena área. E no segundo tempo o Atlético foi melhor quando mexeu, né? Quando teve a presença de seus titulares, teve as entradas de Fernandinho, também do Canóbio, do Vitor Roque, do Pablo também entrou na sequência, e todos eles foram bem na partida, ajudaram a melhorar a equipe do Atlético, mas o Furacão acabou tomando o segundo gol numa jogada pela direita do ataque do Bragantino com o Mosqueira, e aí o Thiago Borbas decretou a vitória do time de Bragança, 2-0, Furacão perdendo aí sua terceira partida em 7 jogos no Campeonato Brasileiro. O Atlético, que tem 4 vitórias e 12 pontos somados até aqui no Brasileirão, caiu 2 posições, é o 7º colocado na tabela de classificação. Já já eu volto para falar mais do Furacão, porque tem o confronto dessa terça-feira contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, e eu e o grande Linhares Júnior já estamos a caminho de Minas Gerais, viajando para poder transmitir esse jogão aqui no microfone da Jovem Pan News FM, trazer todas as emoções de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense pela Libertadores, 4ª rodada do Grupo G, lá no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já já eu volto para falar mais sobre esse jogo da Libertadores. Valeu, gente, um grande abraço. Tá aí o Alexandre Sénéchal, que já está a caminho de BH. O Atlético poupou um monte de gente, né, pra esse jogo contra o Bragantino, que já tava meio que claro que não queria perder, obviamente, né, mas a ideia era justamente priorizar o jogo de amanhã. Aquele negócio, né, nem sempre vai conseguir a virada, né. Já vi gente no chat ali reclamando do Paulo Turra. Acho que dá pra isentar bem nesse jogo contra o Bragantino, apesar que o Bragantino vivia um mau momento, né, só que o Atlético tem mais time que o Bragantino, poderia ter tido um resultado melhor, né? E infelizmente ainda perdeu o Fernandinho, né? Pois é, e ele colocou o Fernandinho no segundo tempo, mas se não tivesse nem colocado, né? Que ele já vinha numa sequência muito desgastante, né? Vem sendo utilizado em todas as partidas. Então acabou que o Fernandinho vai ficar de fora. Acho que não só desse jogo de amanhã, né? Assim, o Fernandinho sofre aí uma lesão que poderia ter acontecido se ele começasse como titular contra o Galo. Em 15 minutos ele poderia ter se machucado, né? Mas o acúmulo de jogos ajuda muito nessa situação, né? E o Atlético sábado acabou perdendo, né? Uma derrota dura, um 2-0, só que dos males o menor. Era um time reserva, é um time que está preparado e focado para jogar a Libertadores, é um time que é líder do seu grupo na Libertadores, só que existem jogos assim que é ruim de perder ponto, principalmente nesse caso, porque eu sei que o Atlético não quer brigar no meio da tabela, que é onde o Bragantino provavelmente vai brigar. Tava um mês sem vencer o Bragantino, né? Onde provavelmente o Bragantino vai brigar, metade para baixo da tabela, e o Atlético vai brigar na metade para cima. E o Bragantino fez um primeiro tempo melhor, né, criando mais. É como o Atlético vem sofrendo nos jogos, né? Aí reage no segundo tempo. No segundo tempo, o Atlético teve mais oportunidades, principalmente com as mudanças ali, com a entrada do Vitor Roque, do Fernandinho, do próprio Canóbio também. Mas acabou não conseguindo a virada, né? Isso ia acontecer e, assim, acho que, como você falou, dos males o menor, porque é neste momento em que o Atlético decidiu priorizar a competição, que é a Libertadores, porque se ele tirar praticamente, se o Atlético conseguir uma vitória amanhã, ele vai tirando o Galo do caminho, né? Então, seria um grande passo aí para encaminhar a sua classificação. Amanhã é sensacional. Pra ser muito sincero, assim, um empate amanhã. Porque o Alianza e o Libertad jogam mais tarde, acho que às 11 da noite. Então, se o Alianza vence a partida, por exemplo, ele praticamente afunda o Galo, né? Exatamente. E lembrando que o Atlético tem semanas aí cheias, né? Porque além do Galo, nesse jogo de amanhã, tem
dia 31, próxima semana, no caso, tem jogo contra a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil, né? E no meio disso tem Atlético e Grêmio, depois tem Atlético enfrentando a equipe do Botafogo de novo pelo Campeonato Brasileiro, né? Então são jogos contra adversários mais qualificados. O Botafogo, duas vezes que o Atlético vai enfrentar, dia 31 de maio e dia 3 de junho, né, por duas competições diferentes, mas o Botafogo é o líder do campeonato, né? O Grêmio ontem pegou uma moral danada vencendo o Grenal, né? Fora os jogos importantes de Copa que o Atlético está tendo. Golaço do Soares, né? Então o Atlético perde um ponto importante que poderia ter conquistado contra o Bragantino, né? Mas foca no que pra ele é o mais importante, que é a Libertadores, que vai ser a Copa do Brasil, porque eu tenho certeza que o Atlético tá querendo pelo menos um título importante nessa temporada. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Atlético também. Daqui a pouquinho o Alexandre volta para participar conosco.